Oi, tudo bem? Hoje quero falar das escritoras inglesas, as irmãs Brontë, que eu amo também demais. Desde que eu li a história da Emily Brontë e depois fui conhecendo as outras irmãs, me apaixonei por elas. Essa vida no século XIX, uma vida solitária, perdidas nas charnecas inglesas lá do norte, onde o vento bate nos morros e ali elas produzem a sua literatura refletindo sobre a vida. Vidas intensas, vidas frágeis, viveram pouco, mas deixaram um legado na literatura de beleza, de livros maravilhosos. Não tem como você ser um leitor assíduo e não se apaixonar pelas irmãs Brontë, de modo especial pela Emily. É uma vida fascinante, são vidas fascinantes. Esta família viveu então nesse século XIX, todas morrem na primeira metade do século XIX, e essas irmãs trazem então livros para nós que falam da vida, do sofrimento, do amor. Quero mostrar os livros que eu tenho sobre elas e livros delas. Isso aqui é uma biografia da Margaret Lane, As Irmãs Brontë. Aqui na capa nós temos a Charlotte. Aqui nós temos um trabalho em que se resgata a vida dessas irmãs com base em documentos. Então nós temos várias citações aqui de cartas, registros paroquiais, histórias do pai, da mãe, das irmãs Brontë, do irmão Patrick. A tradução é do João Gaspar Simões, um livro raro, já está bem amarelado. Gostei de achar esse livro. É da Editorial Aster de Lisboa, é um livro que, então, importado, né? E eu aqui nem tenho a data de quando é esse livro. Maravilhoso. Aqui nós temos a magnífica obra de Margaret Lane, que apresenta a nota inédita de constituir não o estudo de uma só personagem, mas de uma família. Situa-se num plano elevado entre a vasta bibliografia dedicada às irmãs Brontë. Margaret Lane soube de fato encontrar o melhor caminho, ao fugir à aliciante tentação de consagrar exclusivamente o seu estudo às figuras isoladas, sobretudo de Emily e Charlotte, indiscutivelmente as de maior renome, atraindo assim mais facilmente as atenções de um público que ainda não deixou de ler O Morro dos Ventos Uivantes e A Paixão de Jane Eyre. Então aqui nós temos um olhar sobre os outros membros da família. Gostei muito desse livro, quero reler. O outro, A Vida de Charlotte Brontë, nessa edição belíssima, escrita por Elizabeth Gaskell, que escreveu Norte e Sul e era amiga da Charlotte. A tradução é da Amanda Magri, da Pedra Azul Editora, e esta edição aqui é de 2020, com várias imagens. Aqui da Charlotte. Olha a capa que bonita. Também era meu sonho ter esse livro. Fotos dos lugares onde a família morou. Muitas imagens. E é uma biografia que traz a questão afetiva muito forte. A Gaskell e a Charlotte, sendo amigas, né, partilharam muitas coisas assim íntimas, e isso vai aparecer aqui. O famoso quadro que o Patrick pintou, o irmão da Emily, da Charlotte e da Anne, e ele mesmo se apagou aí, né? Então nós temos aqui sem ele e aqui com ele. Uma reconstituição. A vida do Patrick também é muito interessante. Pela primeira vez no Brasil, a vida de Charlotte Brontë, escrita por Elizabeth Gaskell, 2 anos após a morte da Brontë, traz os detalhes íntimos da vida de uma das mais famosas escritoras vitorianas. Gaskell era amiga de Charlotte e foi convidada por Patrick Brontë, pai de Charlotte, a escrever a vida oficial da autora de O Professor, Jane Eyre, Shirley e Villette. Nesta biografia, embora determinada a dizer a verdade, mas também preservar a honra de sua amiga, Gaskell revelou alguns fatos e omitiu outros.
Entretanto, esta edição traz nas notas e na conclusão, baseados em outros biógrafos, os detalhes omitidos por Gaskell, explicações detalhadas nunca encontradas em qualquer outra edição, oferecendo aos leitores um retrato real da vida de Charlotte Brontë. Foi publicada em 1857 esta obra e recebeu uma aclamação do povo. Então nós temos aqui a vida da Charlotte Brontë. Isso aqui é essencial para conhecer essas irmãs. Tem este outro livro aqui muito lindo, Os Manuscritos Perdidos de Charlotte Brontë. O livro abre assim como se fosse mesmo um tesouro. Olha que coisa linda. Cheio de ilustrações. Vai resgatar um manuscrito perdido da Charlotte e o que esse manuscrito tem a ver assim com a sua obra. Então aqui nós temos fotos do período da juvelínea desses autores que eles escreviam, esses irmãos escreviam pequenos livrinhos contando histórias, vai estar aqui também. E um manuscrito que viajou por vários lugares aí do mundo, da América, e foi encontrado depois pela equipe, né, do museu lá de Haworth. É da Faro Editorial de 2019. Esta obra aqui tem prefácio da atriz Judi Dench e nós temos aqui colaborações de várias pessoas para compor esse livro. Anne Dinsdale, Barbara Heritage, Emma Butcher, Sarah Meyer, Anne Marie, Charlotte Brontë, né? A própria Charlotte. A tradução aqui é da Teresa Cristina Roque da Mota, que traduziu também obras de Shakespeare. Viajando por quase 200 anos entre o Velho e o Novo Mundo, os manuscritos passaram por diversas mãos e sobreviveram até um naufrágio. Mais do que os primeiros rascunhos do que viria a se tornar a obra de Charlotte, o material revela detalhes da vida de uma das famílias mais talentosas da literatura mundial. Tudo teve início em 1810, quando Maria Branwell, a mãe, que se tornaria então a mãe das irmãs Brontë, obteve um livro em sua terra natal. 2 anos depois, ela se mudou e o exemplar estava entre seus bens que naufragaram em um navio. O livro foi recuperado, tornou-se um precioso para toda a família, sendo não apenas uma fonte de leitura, mas também de anotação pelas irmãs Brontë, Emily, Anne e seu irmão Branwell e seu pai Patrick. Então eles anotaram neste livro que foi resgatado, né? Então aqui nós temos as anotações nesse livro, esses manuscritos dentro do livro, anotações também guardados ali. Em 1861 esse livro passou por diversos donos, eventualmente viajando para a América nos anos seguintes, onde permaneceu em uma coleção particular até 2015. Comprado pela Brontë Society, descobriu-se joias literárias e históricas escondidas entre suas páginas. Isso inclui anotações, esboços e 2 textos nunca publicados de Charlotte Brontë. Então é isso, textos, anotações de Charlotte e dos irmãos dentro deste livro. 2 textos da Charlotte e as outras anotações dos irmãos no livro, desenhos do Patrick. Então está tudo aqui reconstruído para nós. Especialistas foram convidados aqui nesse livro a examinar os documentos e apresentar muitas reflexões, incluindo uma sobre a inspiração de Emily Brontë para o Morro dos Ventos Uivantes. Tem essa fita que acompanha o livro. Gostei muito dessa leitura. É uma viagem para a vida, né, os lugares onde viveram esta família, de modo especial as irmãs Brontë. E tem esse outro livro lindo, Os Diários Secretos de Charlotte Brontë, da City James. Aqui nós temos então uma reconstituição fictícia, mas baseada mesmo na história, de como seria um diário da Charlotte. Muito legal. Aqui, tradução da Flávia Neves, editora Record, é de 2014. Mais de 160 anos após a publicação de Jane Eyre, o livro é ainda hoje um dos mais populares. Então, aqui baseada na trajetória da Charlotte, a City James adota de forma magistral o estilo literário da autora e nos deleita com essa encantadora história, permeada por fatos
o que nos permite conhecer todas as facetas deste inesquecível ícone mundial. Então aqui nós temos uma reconstituição da vida da Charlotte e dos irmãos a partir da sua obra, mas também dos fatos conhecidos. São esses os livros que eu tenho sobre a família. Eu tenho um outro pequenininho aqui, ó. Que Cherokee, O Morro dos Ventos Uivantes. É aquela notícia biográfica sobre Alice e Acton Bell, que a Charlotte faz. As irmãs Emily e Anne escreviam sobre pseudônimos também. A Charlotte aqui escreve sobre as irmãs. E também tem o prefácio do editor, a nova edição de O Morro dos Ventos Uivantes. Então, eu quis conservar isso aqui, porque eu não sei se acharia isso em outro lugar. Tudo aqui foi a Currer Bell, a Charlotte Brontë, que fez. Então eu guardei isso aqui, Cherokee, para ter mais informações sobre as irmãs. Tem um livro sobre as irmãs Brontë, que infelizmente não tem em português, sou louco atrás desse livro. Tem uma HQ também, que eu já vi no canal da Tatiana Feltrin. E eu tenho 2 filmes sobre a Charlotte, sobre as irmãs Brontë. Um com a Isabella de Gene e um outro mais moderno. E parece que tem na Netflix também um filme, não é isso? Sobre as irmãs Brontë. Então, assim, essas irmãs sempre, para mim como leitor, fascinaram. Uma vida lá isolada e escrevendo coisas maravilhosas, né? Então eu tenho todos os livros das irmãs Brontë. Então, começando pela Anne Agnes Grey. Comprei nesta edição aqui da Príncipes. A tradução aqui é do Lucas Montenegro e esse livro é de 2021. Então aqui nós temos, após perder todas as economias em investimentos de risco, o patriarca Richard Grey sofre um surto depressivo e se afasta da esposa e das filhas. Sentindo-se desamparada, sua caçula Agnes se candidata ao emprego de preceptora. Em êxtase com o pensamento de que finalmente ganhará o controle e a liberdade sobre a própria vida, Agnes chega à mansão de Blomfield, armada de confiança e determinação. A crueldade com que a família a trata, no entanto, despoja a heroína de toda crença na humanidade. Lembrando que a Anne foi preceptora por um tempo, né? E esse aqui é a obra-prima dela, A Senhora de Whitefield Hall, edição integral, tem os textos aqui polêmicos, né? Amei esse livro. Essa edição aqui é da Record, tradução da Júlia Romeu, editora Record, de 2017. É um clássico da literatura inglesa. Amei esse livro. Considerado o primeiro romance feminista. Aqui a Anne Brontë, né, que nasce em 1820 e morre em 1849, desafia as convenções sociais do século XIX. A protagonista desta obra quebra paradigmas de seu tempo como uma mulher forte e independente que passa a comandar a própria vida. Depois, mais para frente, farei vídeos específicos sobre cada livro. Livraço, interessante demais. Sobre a Charlotte, eu tenho então O Professor, é o primeiro livro dela, da editora aqui Príncipes, a tradução da Sheila Saad, e essa edição aqui é de 2021. Conta a história de William Grisworth, um jovem inglês órfão que decide renunciar a todas as ajudas que poderia ter para subir na vida ou manter-se estável, tentando por si mesmo alcançar os seus objetivos e interesses, criado pelos tios que desejam que ele se torne um clérigo, ignorado pelo irmão mais velho, tirano e mesquinho, parte para Bruxelas para trabalhar como professor. Ali, William descobre o amor e o sentido da vida. Lembrando que a Charlotte e a Emily moraram em Bruxelas por um tempo. A Emily não se adaptou, voltou para as charnecas inglesas. A Charlotte ficou acho que mais um ano lá, se apaixona pelo diretor da escola. Então, aqui reflete um pouco sobre essa situação dela. Obra-prima da Charlotte, Jane Eyre, livraço. Essa edição da Zahar, comentada com notas e muitas ilustrações. Tradução da Adriana Lisboa e é de 2018. Reli esse livro ano passado e foi um deleite, né? Passar por esse livro novamente. Então aqui, olha, uma das ilustrações, que bonita, né? A história da Jane Eyre, que conhece o sofrimento ainda pequena na casa da tia que a criou, depois a manda para uma escola
E ela, então, mais tarde vai ser preceptora numa casa onde ela conhecerá o amor, a tragédia e o sofrimento. Livro publicado em 1847. Livro maravilhoso, né? Quem já leu. A Charlotte nasce em 1816 e a última irmã a morrer em 1855. Ela morre grávida, né? Tuberculose também. Todas morrem de tuberculose, é um horror. O irmão também, alcoólatra. Então a tragédia tá junto aqui nessa família, né? Os filhos todos morrem, só sobrevive o pai, o Patrick. Shirley, da Charlotte Brontë também. Olha que bonitas essas capas. Aqui a edição da Pedra Azul Editora. Essa aqui tem a tradução da Fernanda Martins e é de 2016. Também tem ilustrações. Eu vi uma ilustração aqui, ó. Esse aqui, a Shirley, eu ainda não li. Ambientado na Inglaterra industrializada no período da Guerra Napoleônica, num tempo de más colheitas, motins dos artesãos desempregados e instabilidade econômica. Shirley é o romance mais diferente de Brontë. No ano de 1811, toda a região de Yorkshire estava sob o peso de uma guerra que afetava o comércio de toda a Europa. Usineiros de toda a região se viam forçados a lutar para manter seus negócios, famílias inteiras passavam fome numa miséria sem fim. É neste cenário que a vibrante, emancipada, inteligente e misteriosa jovem herdeira, Miss Shirley Calder, completa a maioridade e retorna à mansão de Fieldhead para assumir os negócios da família. E nós temos então essa história aqui. Esse livro é de 200 anos de Charlotte Brontë, comemorando. E o último dela que eu já li e amo é Villette. Aqui também da Pedra Azul Editora. Tradução Fernanda Martins e Anaximandra Morim. E essa edição aqui é de 2021. Olha que bonito. Os livros da Pedra Azul, eu acho tão bonito as capas, sabe? Esse resgate da literatura inglesa. Numa Inglaterra rural, uma jovem vitoriana empobrecida, sem esperança, sem família, parte numa viagem incerta de navio, com destino à Europa, e acaba na cosmopolita Villette, no internato de meninas ricas dirigidos por Madame Beck. Villette é o nome da aldeia onde ela vai parar, né? Aldeia não, uma cidade. Tímida, Lucy, que se achava feia e sem atrativos, com suas roupas estranhas e fora de moda, sentindo-se uma herética, vive situações difíceis no internato, repleto de atraentes jovens burguesas. Inicialmente como uma espécie de babá que ensinava inglês às filhas da diretora, e posteriormente como professora de inglês. A sua inteligência e perspicácia são notadas por dois homens, Dr. John e Monsieur Paul, mas também por Madame Beck. A obra é recheada de outras histórias, todas entrelaçadas entre si. Traz a luta pelo amor de um homem e a perseguição cruel de uma mulher. Maravilhoso esse livro. E por fim, a obra-prima, única obra, né, da Emily Brontë. Mas antes quero mostrar os poemas da Emily, que foram descobertos pela Charlotte numa gaveta, e a Emily fica muito estressada com isso. Eu tenho essa edição com tradução do Lúcio Cardoso, edição bilíngue, organizada por Ézio Macedo Ribeiro, da Civilização Brasileira. Essa edição aqui, gente, ela é de 2016. Maravilhoso. Um único livro no país que reúne exclusivamente a poesia de Emily Brontë. Mais conhecida então pelo Morro dos Ventos Uivantes, este volume traz 33 poemas da escritora inglesa. Publicado originalmente no Brasil em 1944, agora aqui nós temos a bela oportunidade de observar as especificidades que permeiam os processos de criação da autora e do tradutor Lúcio Cardoso. Uma relação, então, marcada pela sensibilidade, intimidade, escuta e delicadeza. Quero ler um poema aqui, acho muito lindo esse livro. O primeiro. Vou ler só um. Não vou destruir o poema, não. Vai o segundo. A noite se torna mais escura. Então, bilíngue. Diante de mim a noite se torna mais escura. As rajadas do vento são mais frias e selvagens.
e eu, aprisionada a este sortilégio, não posso mais partir. Gigantes, as árvores se arqueiam, galhos nus sob a pesada neve. Já a tempestade inclina mais baixo a sua fronte, por isso não posso mais partir. Sobre mim, o espaço e as nuvens, os desertos desaguam aos meus pés. As solidões não me comovem mais, a vontade se acha extinta, não posso mais partir. Bonito. E a grande obra, O Morro dos Ventos Uivantes. Eu tenho essas duas edições, esta da Zahar, comentada, ilustrada, e é traduzida por Adriana Lisboa, é de 2016. Tem também aqui ilustrações. E é muito importante essas notas. Não tem ilustrações, não tem ilustrações. Todo mundo conhece a história, né? De amor e obsessão entre Catherine e Radcliffe. Purgação, crueza, devastação. No centro desses acontecimentos está a voluntariosa Catherine Ershaw e o seu irmão adotivo Radcliffe. Rude nos modos e afetos, humilhado, rejeitado, ele aprende a odiar. Mas com Catherine desenvolve uma relação de simbiose, paixão e também perversidade. Nada destruirá a essência deste laço, porém, quando ela se casa com outro homem, por convenções sociais, as consequências são irreparáveis para todos em volta. Livro maravilhoso. Maravilhoso. A folha de guarda, o vento, os morros uivantes. E eu tenho essa edição linda que eu ganhei do presente do Frei Bruno, da Antofágica. Aqui nós temos ilustrações, assim, essa aqui sim, da Janaína Tokitaka, tradução da Stefane Fernandes. E esta, olha aqui que bonito. Eu acho que é do ano passado, deixa eu ver aqui. 2021. Achei tão bonitinho que o Bruno escreveu aqui. Joca, que você possa todos os dias celebrar a vida, através de bons livros e bons momentos guardados no coração. Faça desses bons momentos a sua felicidade. Parabéns, de Bruno Alexandre Scapolan. Achei tão bonito. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem, né? Algumas imagens. Esse livro tem uma diagramação bem grande, a letra bem grande, então ótimo para ler. Olha que bonito. Obra-prima da Emily Brontë. Então é isso, gente. São os livros aí da família Brontë. Essa família literária que traz tanta beleza e emoção para os leitores. Um abraço, até mais.